No antes e depois de hoje, vamos conferir tudo sobre Jô Soares, que acabou nos deixando agora há pouco. Sua carreira, fotos antigas, fotos recentes, como ele era antes, como ele estava mais recentemente, e tudo o que temos até esse momento sobre a perda do nosso maravilhoso, melhor humorista de todos os tempos, na minha opinião, pelo menos, Jô Soares. Ele era humorista, ator, escritor e nos deixou às 2h30 de hoje, dia 5 de agosto de 2022, com 84 anos de idade. Jô Soares já estava um pouco sumido há algum tempo. Ele foi considerado um dos maiores humoristas do nosso Brasil, indiscutivelmente. Eu achei ele até o melhor. O apresentador do programa Jô, exibido na TV Globo de 2000 a 2016, estava internado desde o dia 28 de julho no Hospital Sírio-Libanês, que fica em São Paulo. Bom, a causa da perda dele até esse momento não foi divulgada, tá certo? A despedida será reservada à sua família e aos amigos e ainda não tem data nem local informados. O anúncio da perda dele foi feito por Flávia Pedra, que é ex-mulher do Jô Soares, e foi confirmada em uma nota pela assessoria de imprensa do Hospital Sírio-Libanês, abre aspas, você é o orgulho para todo mundo que compartilhou de alguma forma a vida com você. Agradeço aos senhores tempo e espaço por terem me dado a sorte de deixar nossas vidas se cruzarem. Obrigada pelas risadas, por nossas casas do meu jeito, pelas viagens aos lugares mais chiques, pela quantidade de filmes que você achava uma sorte eu não lembrar para ver de novo, e pela quantidade de sorvete que a gente tomou assistindo, disse a Flávia através de uma rede. Em todas as inúmeras atividades que o Jô Soares teve como entrevistador, ator, escritor, dramaturgo, diretor, roteirista, pintor, ele também teve humor como a sua marca registrada. Foi seu ponto principal e a sua assinatura no teatro, TV, cinema, artes plásticas e na literatura. Ele próprio gostava de dizer isso, abre aspas, tudo o que fiz, tudo o que faço, sempre tem como base o humor. Desde que nasci, desde sempre, disse ele ao site Memória Globo. Bom, nos últimos 25 anos, vocês saberem, o Jô Soares ficou conhecido por ser o apresentador do talk show mais famoso do país, na Rede Globo. Ele estrelou o programa do Jô, que foi exibido em 2000 a 2016. Ele foi considerado, inclusive, o pioneiro do stand-up. Também se destacou por ser um dos principais comediantes da história do nosso Brasil, participando de atrações que fizeram história na TV, como, por exemplo, A Família Trapo, em 1966, Planeta dos Homens, em 1977, e Viva o Gordo, em 1981. Além disso, ele escreveu livros e atuou em nada mais nada menos que 22 filmes. José Eugênio Soares, era o nome dele, para quem não sabe, nasceu no Rio de Janeiro, no dia 16 de janeiro de 1938. Ele era o único filho do empresário Orlando Heitor Soares e também da dona de casa Mercedes Leal Soares. Em uma entrevista ao Fantástico no ano de 2012, o nosso querido Jô Soares disse que, pelo fato de sempre ter sido gordo, preferia ser mais conhecido pelo espírito do que pelo físico. Então, eu era muito, muito exibido, assumiu ele. Sou muito vaidoso, nunca escondi isso. Qual é o artista que não é vaidoso? Todos. É uma profissão de vitrine, de exibidos. Você nasce querendo o mundo. Lá, nos tempos mais jovens, Jô Soares estudou em um colégio interno. Chorava muito. Era uma coisa excessiva, disse ele ao Fantástico. O motivo era o receio de tirar nota baixa e não ter o direito de voltar para casa nos fins de semana. Na escola, seu apelido era poeta. Sendo gordo e ter o apelido de poeta, acho que já era uma vitória, disse ele. Bom, ainda muito jovem, foi estudar na Suíça. Lá passou a se interessar por shows e inclusive teatro. Porém,
o plano do Jô Soares não era seguir carreira nos palcos. Abre aspas, eu pensei que ia seguir a carreira diplomática, disse ele ao Memória Globo. Mas sempre ia ao teatro, sempre ia assistir a shows e já inventava inúmeros shows de sátira no cinema americano. Fazia dança com os sapatinhos que eu caçava nos dedos, dizia ele. A volta para o Brasil, entendam como foram os negócios do seu pai, não muito bem. A família acabou tendo que retornar ao Rio de Janeiro. Neste momento, o Jô já estava disposto a encarar a vocação recém-descoberta nas artes. Imediatamente, ele diz, comecei a enfrentar e frequentar a turma do teatro, a mostrar meus números, e a coisa acabou engrenando quase que naturalmente. O portal IMDb listou que, no período, ele esteve em alguns filmes musicais, como, por exemplo, Rei do Movimento, em 1954, De Pernas pro Ar, em 1956, e Pé na Tábua, em 1957. Naquele início de carreira, ele também se destacou como ator. E na TV, a estreia aconteceu em 1958. Naquele mesmo ano, ele participou do programa Noite de Gala e passou a escrever para o TV Mistério, que tinha no elenco nada mais nada menos que Tônia Carreiro e Paulo Altran. Olha só nomes maravilhosos da TV e do teatro brasileiro. Eles eram exibidos pela TV Rio, na emissora. Jô Soares ainda teve o Noite Cariocas. Em seguida, ele escreveu e atuou em humorísticos da TV Continental. Já na Tupi, fez participações no Grande Teatro Tupi, do qual faziam parte nomes como, por exemplo, Fernanda Montenegro, Ítalo Rossi, Sérgio Brito e Aldo de Maia. Eu consegui, dizia ele, trabalhar ao mesmo tempo nas 3 emissoras que existiam no Rio de Janeiro, declarou Jô Soares. Em 1960, Jô se mudou para São Paulo para trabalhar, acreditem aonde? Na TV Record. Ele dizia, vim descobrir São Paulo, era casado com a Tereza, tinha 22 anos. Vim passar 12 dias e fiquei 12 anos, lembrou ao programa Fantástico, ao mencionar o casamento com a atriz Terezinha Milé, que viveu entre 1984 a 2021, com quem tem, inclusive, o seu único filho, Rafael, que nos deixou com 50 anos de idade. O grande destaque na época teria sido a família Trapo, que foi exibida em 1967 e 1971, todos os domingos. A princípio, Jô Soares apenas escrevia o roteiro. Seu parceiro era nada mais nada menos que Carlos Alberto de Nóbrega. Depois, acabou ganhando um papel, o mordomo Gordon. O elenco tinha nomes como, por exemplo, Otelo Zeloni, Renata Fronze, Ricardo Corte Real, Cidinha Campos e Ronald Golias, somente isso tudo, hein? Já costumava celebrar o pionismo nesta atração, abre aspas, acho que foi a primeira sitcom que se fez, disse ele ao Memória Globo. No Fantástico, ele acabou dizendo que foi o primeiro grande sucesso nacional da TV. Saiu um ano antes do fim do programa, lá em 1970. Assinei um contrato com a Rede Globo de televisão, onde estavam nada mais nada menos que o Boni, que já me conhecia e de quem já era amigo, e o Walter Clark, dizia Jô. Na Rede Globo, nos próximos anos, a partir de 1970, Jô Soares ficou lá mesmo. A estreia foi no programa Faça Humor, sim, ao lado de Renato Corte Real. Ambos eram protagonistas desse programa e também roteiristas. Os textos também eram assinados por Max Nunes, Geraldo Alves, Hugo Bitter e também Heraldo Souza, ou melhor, Haroldo Souza. Abre aspas, criávamos uma média de 20 e tantos personagens por ano. Quando terminou o último programa, havia mais de 260 personagens criados, disse Jô Soares. Bom, no ano de 1973, ele surgiu com um novo humorístico chamado Satiricon, de sátira à comunicação. A gente brincava muito com novelas, noticiário, então não tinha quadros fixos, comparou ele. No ano de 1977, foi a vez de O Planeta dos Homens, em que, novamente, ele se dividiu dentre funções de redator e ator, com a colaboração de Max Nunes e Haroldo Barbosa. O elenco, uma vez mais, chamava atenção, com Agildo Ribeiro, Paulo Silvino, Luiz Delfino, Sônia Mamed, Berta Loran,
Costinha, Eliezer Mota e Carlos Leite. Olha quanta gente boa dessa época, hein? Embora o Planeta dos Homens tenha sido e ido ao ar apenas em 1982, Jô Soares acabou se desligando um ano antes de acabar esse programa para poder se dedicar ao próximo projeto. E seria nada mais nada menos que Viva o Gordo, abre aspas, o meu humor tem sempre uma observação do cotidiano do Brasil. Os meus personagens são muito mais baseados no lado psicológico e no social do que na caricatura pura e simples. Eu nunca fiz um personagem necessariamente gordo. Eles são gordos porque eu sou gordo, dizia ele. Ele simplesmente foi fantástico. Desta galeria toda destacaram-se o Reizinho, monarca de um reino que satirava o Brasil na época, e o Zé da Galera, que é do bordão Bota a Ponta, Tele. Vocês lembram disso? Fala aí. E quando seu contrato acabou vencendo com a Rede Globo de televisão, no ano de 1987, o Jô Soares foi para o SBT. Ele acabou atribuindo esta mudança a uma possibilidade de apresentar um programa de entrevistas na nova emissora do Silvio Santos. Abre aspas, no fim do contrato, falei com o Boni, meu amicíssimo. Na época, ele ficou bem chateado, claro, porque falei não à proposta de renovação com a TV Globo, admitiu ao Fantástico em 2012. Durante os seus anos de exibição do talk show, Jô Soares 11 que por sinal era maravilhoso, eu assistia bastante, rendeu nada mais nada menos que 6.000 entrevistas. Acho que descobri também, sem querer, a grande vocação da minha vida. A coisa que me faz me sentir mais feliz. Eu me sinto muito vivo ali. A maior atração do mundo é conversar, disse ele. Não foi uma questão salarial, porque a contraproposta do SBT era muito alta. Voltei pela possibilidade de fazer mais entrevistas internacionais, pelas facilidades de gravação, pelo apoio do jornalismo. Bom, Jô Soares também foi autor de best-sellers, escreveu para algumas revistas e jornais. Em 1980, ele escreveu com regularidade os jornais O Globo e também da Folha de São Paulo. E para a revista Manchete, no ano de 1989 a 1996, assinou a coluna Veja. Olha só os tops, hein? Também escreveu nada mais, nada menos que 5 livros, sendo 4 romances. A estreia foi O Astronauta em Regime, 1983, coletânea de crônicas publicadas originalmente em O Globo. Bom, no teatro, o Jô Soares ficou bastante célebre por seus monólogos, todos marcados pelo tom bastante crítico e cômico, ok? Com sátiras da vida cotidiana e também do nosso Brasil. Os mais conhecidos, foram Ame um Gordo Antes que Acabe, em 1976, Viva o Gordo, em 1978, Gordo ao Vivo, em 1978, Um Gordo em Concerto, 1994, e também que ficou em cartaz por 2 anos, e Na Mira do Gordo, em 2007. Dentre os espetáculos no qual trabalhou como ator nos palcos, estão ainda uma montagem de O Alta Compadecida e Oscar, 1961, com Cacilda Becker e Valmor Chagas, outros maravilhosos, hein? Como diretor, esteve com a Soraya, Posto 2, em 1960, Os 7 Gatinhos, 61, Romeu e Julieta, 69, e também outros papéis. E no cinema, dos seus mais de 20 trabalhos que fez, Jô Soares apareceu em alguns clássicos do cinema e também dirigiu um filme chamado O Pai do Povo, 1976. Ao Fantástico, em 2012, Jô Soares acabou falando sobre uma possível perda dele mesmo, sempre com bom humor. Relembre o que ele disse. Você vai realmente não estar aqui um dia. Não adianta ficar com este receio. Eu tenho receio de não ser produtivo. Citando meu amigo Chico Anísio, uma vez perguntaram para ele, você tem medo de não estar mais aqui? E ele acabou dizendo, não, eu tenho pena, impecável. Bom, o Brasil realmente fica bastante triste em acordar com essa notícia que ninguém esperava. Jô Soares foi um dos maiores, na verdade, na minha opinião, o maior humorista desse país. Eu não posso realmente
dizer que é o que eu não penso, certo? Não sei se vocês podem concordar comigo, talvez vocês tenham algum favorito aí, mas na minha opinião o Jô Soares foi o melhor, não somente pela questão da comédia lá nos programas de talk show que ele fazia, mas também no programa de entrevista, né, lá do Jô Soares 11h30, aonde eu ficava acordado até muito tarde para poder ver as entrevistas mais engraçadas que tinha visto até então. E logo depois ele acabou passando para a Rede Globo e indiscutivelmente também fez muito sucesso, mas eu confesso para vocês que lá no Jô Soares 11h30 eu sentia algo a mais, porque realmente ali parece que tudo começou, né? E a motivação dele era enorme. O Jô Soares com certeza vai fazer uma falta imensa. Já perdemos tantos atores brilhantes recentemente e agora perdemos esse maravilhoso humorista que é Jô Soares. Peço para vocês, por favor, mandarem aqui mensagens de conforto para a família, que é o que nos resta nesse momento. Com certeza absoluta, não temos mais palavras. Até o fechamento aqui desse vídeo, não tivemos a confirmação exatamente o que foi que aconteceu com ele, porque Jô Soares nos deixou. Se tivermos aqui outras informações, colocaremos um novo vídeo, né, para poder esclarecer tais, ou então colocaremos aqui nos próprios comentários, tá? Se realmente aconteceu, o que foi, enfim, isso até agora não sabemos. Sabemos apenas que ele estava internado já há alguns dias. Também não sabemos dessa informação até então, pelo menos não me foi passado isso, e ele acabou aí na madrugada de hoje nos deixando. Realmente uma notícia bastante triste. Eu peço para vocês, repito mais uma vez, muitas mensagens de apoio para a família e mensagens aqui nos comentários. O que você achou de Jô Soares ao longo desses anos? Quantas alegrias ele nos trouxe? Isso aí é indiscutível. Se você chegou aqui até o final do vídeo, comenta aí, cheguei até o final do vídeo, que eu vou colocar um coração aqui especial para vocês. Apesar da notícia triste, eu peço apenas o like para o vídeo, né? O like é para o vídeo, não para o conteúdo em si da matéria. Enfim, realmente é bastante triste. Peço também que vocês se inscrevam no canal se forem novos aqui, tá certo? E ativa o sininho das notificações. Esse sininho aí é bastante importante, porque você, assim que sair a informação, o vídeo, vocês vão clicar nesse sino e esse vídeo vai chegar para todo mundo o quanto antes. Bom, eu vou me despedindo de vocês com essa notícia realmente que nos pegou de surpresa. O Brasil realmente vai ficar bastante triste com essa perda. Isso realmente ninguém esperava. É uma notícia que nos traz muita, mas muita tristeza mesmo, me permitam a redundância. Não contávamos com isso. Jô Soares fará muita falta.